SESI e Senai apresentam. Estamos no Senai C-Ticket aqui no Rio de Janeiro e vamos encontrar o Vitor, aluno do curso superior de Engenharia Química. Com o olhar voltado para o futuro, a área da química pode se transformar, automatizando análises, utilizando novos equipamentos de pesquisa e até mesmo impactando a indústria têxtil. Vamos lá conferir como isso funciona na prática? Vitor, muito prazer. Lina, tudo bem? Muito prazer, Vitor. Seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso laboratório de Química. E há quanto tempo você está fazendo Engenharia Química? 2 anos e meio. Desde o princípio é aqui, uma vivência direta e prática no Sim, laboratório? Desde o princípio a gente aprende a fazer cálculo, a gente aprende a manusear com um elemento, com um produto, e entende quais são as propriedades de cada elemento e a união de cada um deles. As tecnologias hoje que eu tenho contato dentro da faculdade, dentro do Senai C-Ticket, são tecnologias que faz com que a gente entre num ambiente mais prático. Então acaba dando bagagem pra gente, para quando a gente sair da faculdade já tem uma noção de experiência com relação a algumas situações que podem acontecer no trabalho normal. Mesmo que as massas sejam idênticas, a massa do sistema não é igual a cada uma das massas individuais, porque massa depende da extensão do sistema, do tamanho dele. O professor deixa de ser o detentor do conhecimento, né? Ele passa a ser só um mediador, né? Então ele é só um guia, né? Ele é um intermediário entre o aluno e o conhecimento. Isso tem tudo a ver com o que o mercado espera do engenheiro químico 4.0, do engenheiro químico do futuro. A gente precisa que os engenheiros sejam autônomos, que eles sejam protagonistas do próprio desenvolvimento. A outra característica que eu acho que tem tudo a ver também com esse contexto é a gente trazer um pedacinho da indústria para cá. Então, essas duas características, né, o jeito de ensinar, a metodologia de ensino e a infraestrutura, que é com bastante equipamento e bastante oportunidade de colocar a mão na massa, eu acho que são o diferencial do Senai. Como que você acha que você vai estar daqui a 10 anos? Depois de terminar o curso, a minha ideia é realmente ter a minha indústria. Desde a escola eu sempre pensei em ser empreendedor e fazer e se tornar um case, né, de empreendedorismo. A indústria química tem grande importância no mundo em que vivemos. Existe muita pesquisa e análise por trás do que a gente consome todos os dias. Sabe os produtos que você usa no dia a dia? Sabonetes, maquiagem, embalagens plásticas, combustíveis. Tudo isso tem a mão de um engenheiro ou de uma engenheira química. Eles são os responsáveis pelo desenvolvimento de novos produtos e ramos de pesquisa, como nanotecnologia, combustíveis limpos, produção de plásticos e embalagens. Com a indústria 4.0, as fábricas e os laboratórios se tornam mais inteligentes. Tecnologias habilitadoras como Big Data e computação em nuvem passam a fazer parte do dia a dia da indústria química. O engenheiro químico, por exemplo, poderá alinhar o uso de equipamentos tecnológicos à coleta de informações para otimizar os processos. Sem dúvidas, tudo estará interligado em um futuro cada vez mais próximo. Estou aqui na Escola SESI Aparecida de Goiânia para conhecer de perto o programa Acesse, que relaciona arte contemporânea e educação, possibilitando aos alunos novas habilidades e formas de aprendizado. E quem vai me mostrar como é isso é o Pablo, aluno do 2º ano do ensino médio, que adora trazer arte para as disciplinas de física e química.
Pablo, Oi! eu sou a Alina, tudo bem? Ah, você que é a Alina. Isso. Eu estou muito curiosa para saber mais sobre o programa Acesse. Ele é uma dinâmica que foi implementada pra gente entender e compreender a arte contemporânea e junto com linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Me dá um exemplo de como que você mescla arte contemporânea com alguma dessas matérias. Um exemplo bom é nossos projetos de aprendizagem. Quando a gente vai apresentar um projeto, a gente não usa, tipo, slides, essas coisas assim. A gente mescla a arte, a gente coloca a teoria viva na mesa. O que é diferente no SESI é a metodologia. O jeito como é aplicado a matéria, o jeito que é ensinado. O programa SESI surgiu como uma iniciativa do SESI, buscando tornar o processo educativo também um processo artístico, né? É o quanto a sala de aula pode ser como um ateliê, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia, porque justamente é um espaço onde eu posso experimentar, eu posso errar, encontrar recursos diferenciados de todas as áreas do conhecimento para conseguir resolver problemas complexos, socialmente relevantes e entender a arte como realmente a experiência de ressignificar. Onde você se imagina daqui a 10 anos? Eu produzo mangá, que é uma leitura japonesa. Eu quero investir nesse ramo, só que eu faço por amor, atualmente. Mas com o Acesse, eu levei um lado mais criativo e confiante nisso. Então, daqui 10 anos, eu quero estar com o meu mangá em mãos. E outros projetos, assim, do programa Acesse? Bom, a gente elaborou uma galeria que, tipo, ficou curiosa pelo SESI todo. Porque a gente expôs para todo mundo e a gente escolheu um lugar inusitado. Ninguém pensou que ela ia estar lá. A gente escolheu um banheiro, porque todo mundo acessava esse banheiro, só que ele era meio sem graça, sem cor, sem vida. A gente quis fazer esse projeto para compartilhar todas as nossas invenções, elaborações de artes e obras. Eu preciso conversar com todas as áreas do conhecimento. E o bacana é que a gente vive num mundo hoje onde isto está à minha disposição. Eu posso pegar meu celular e eu posso consultar grandes bibliotecas. Eu posso consultar vídeos com grandes experimentos. Então, comunicação é chave num processo de educação híbrido. Então, não faz sentido aprender português, inglês, matemática, geografia de forma separada. Quando a gente tem um problema a resolver, todas estas disciplinas, elas são convocadas, elas precisam estar presentes. Aí a gente percebe nitidamente o porquê que eu necessito daquele tipo de pensamento para operar aquele problema. Pablo, o Vitor é um estudante lá do Rio e eu acho que vocês têm tudo a ver. Vamos lá dar uma chamadinha para ver se a gente pode conversar? Alô? Oi, Vitor, tudo bem? Tudo bem, cara, e você? Então, a gente tá aqui em Aparecida de Goiânia. Vou pedir pro Pablo contar um pouco de como tem sido as aulas deles aqui no SESI, porque o programa é bem interessante. Quando o Acesse chegou, ele meio que explodiu a criatividade, porque ele criou novos desafios. Então, eu faço engenharia química no Senai C-Ticket, né? Hoje a gente tem vários projetos lá dentro da faculdade. Principalmente agora, a gente também está com um projeto de mentoria, né, que vem pessoas que estão trabalhando na área que a gente quer trabalhar e que agrega valor para a gente e passa toda a sua experiência, né, para nós. Eu acho que o Vitor vai gostar muito de saber sobre a experiência da aula de Química com o Acesse. Na aula de Química, teve um conjunto que estava estudando sobre radiação. A gente não podia pegar uns elementos químicos que estavam na natureza e trazer para qualquer um pegar, tipo o Césio 77. A gente não pode colocar as pessoas em exposição a esse tipo de elementos. Então, a gente criou figuras para demonstrar isso, trazendo a teoria para a prática. Irado. E aí eu acho que agora que vocês têm contato, vocês podem trocar um pouquinho mais. Muito obrigada, Vitor. Prazer te conhecer. Tamo junto. Tamo junto. Até mais. Tchau.
Hoje, o Futura Profissão está fazendo a ponte Rio de Janeiro-Goiás para ver como o Senai C-Ticket e a Escola SESI Aparecida de Goiânia estão preparando seus alunos para a indústria 4.0. E quem está guiando a gente nessa jornada é o Vitor e o Pablo, jovens de diferentes trajetórias, mas com interesses em comum para o futuro. A indústria 4.0, para mim, é uma das maiores inovações, porque eu vou aumentar a minha produção, eu vou aumentar o meu faturamento. A gente precisa aprender, a gente precisa evoluir, a gente precisa entender o que é tecnologia. A tecnologia, ela veio para ajudar a nossa vida. Está operando, nesse momento, a coluna em refluxo total. O que isso significa? Que eu não estou recolhendo nada. Tudo que eu estou conseguindo separar chega aqui em cima no nosso condensador de topo, que é um condensador de bolas, e aí volta para a coluna. Então, ela está só recirculando. Esse é um extremo operacional, né, que não serve para separar de fato, mas ele é muito útil para a gente fazer os cálculos de dimensionamento da coluna. A gente está tentando trazer um pedacinho da indústria para cá. Então, além de ter as versões hardware, né, os equipamentos, os kits, para trazer os equipamentos industriais aqui, a gente também trouxe a realidade aumentada. Então, a gente também tem condições de, para o mesmo processo físico que existe aqui, fazer a representação por simulação e ver o que acontece em diferentes cenários para ver a versão industrial do equipamento. A gente consegue até ver por dentro. Isso aqui seria como se fosse uma torre literal, né? É uma torre real, né? Assim, você está vendo um desenho em 3D e você consegue ver dentro a geometria da construção dessa torre de destilação. Quando você fala em engenheiro químico, todo mundo pensa imediatamente quase que em petróleo e gás e em derivados de petróleo. Mas não é só isso, assim. A gente pode falar em fármacos, pode falar em bebidas, alimentos de modo geral, tintas e vernizes, álcool e cana-de-açúcar, papel e celulose, né? Assim. Então, assim, tem todo um universo de possibilidades para o engenheiro químico. E essa tecnologia aqui é muito boa, né? Porque a gente acaba realmente entendendo, não só no processo, mas a gente acaba vendo literalmente o que se passa dentro da máquina, dentro, né, do meio que vai transportar aquele fluido. O interessante da tecnologia é que ela ajuda a gente a entender o fenômeno. Isso que a gente está trazendo para cá, Vitor, assim, é uma tendência da indústria. Né, os próprios operadores, no futuro não muito distante, vão ter acesso a recursos como esses e eles vão poder decidir, né, que medidas de segurança tomar ou que medidas tomar para aumentar a eficiência da produção. Os robôs e a automação, de modo geral, vêm para substituir o homem, sim, mas em tarefas repetitivas e perigosas, porque as tarefas ainda exigem, né, criatividade, adaptabilidade, ainda precisam de um fator humano, sim, que só a gente tem. A indústria 4.0 no Brasil chegou em 2018 e chegou assustando muitas pessoas, né? Que indústria é essa? É mais uma revolução? E é a quarta revolução industrial? Vai mudar tudo? Não, vai mudar algumas coisas. Vai mudar a forma que a gente enxerga ou trabalha em determinadas áreas. Para que isso realmente a gente consiga preparar o nosso aluno para essa nova indústria, é preciso que a gente tenha também novas ferramentas em sala de aula. Essas aulas têm que ter mais dinâmica, essas aulas têm que ter mais realidade dentro dela. Então, a gente precisa trazer a realidade do mundo para a sala de aula. O STEAM nada mais é do que a possibilidade de unir todas essas vertentes e fazer com que o aluno tenha noção, trabalhando já em projetos, desde que ele entre na escola, não ficar apenas naquela coisa da mentalidade, ficar pensando e tal. Não, vamos botar isso em prática, fazer projetos de engenharia, projetos de arte, projetos matemáticos, projetos de tecnologia, né? Então, ele precisa começar a pôr a mão na massa, como a gente diria. Muito bom dia, pessoal. Bom dia, professor. O Acesso chegou para a gente no ano passado como uma proposta de levar a arte junto às outras disciplinas. Então, nós começamos a trabalhar por área. Então, houve uma área de matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza. Esses meninos tiveram que fazer projetos, como a arte
poderia entrar ou vincular a essas disciplinas, ou a essas áreas. Que tipo de cubo perfeito a gente pode fazer agora? A gente tem fita, tem palito, tem barbante. Bora lá, galera. Eles estão muito mais criativos, muito mais focados e muito mais interativos. Então, o trabalho em grupo melhorou, o saber ouvir e falar melhorou, o saber escutar o outro melhorou. E o que é primordial nesse projeto é a criatividade. E a forma desse sólido geométrico a gente encontra onde? A cerâmica do chão lá de fora. Prateleira. A própria sala de aula que vocês têm pode ser considerado também um sólido desse, né? Calculando, por exemplo, a área e volume desse pequenininho, eu posso estender isso para nossa sala de aula. Só que vou estar fazendo numa escala um pouco maior, certo? Sim. O que vocês conseguiram adquirir sobre a prática que a gente fez? A gente adquiriu bastante conhecimento em relação à teoria, porque é muito difícil a gente decorar, por exemplo, o que é uma aresta, o que é uma fórmula. Quando você está na prática, você vê aquilo, aí você lembra. Dos artistas que a gente pesquisou no laboratório, teve algum que inspirou em você em alguma parte desse processo? Com certeza foi o Cérvulo, velho. Ele utiliza muito a matemática, isso me encantou. A Amélia também ela é muito interessante, porque ela traz essa reflexão da sociedade, da indústria, da mulher, mas o Cérvulo também é uma boa, viu? Ainda mais pra gente que é da rota de matemática. Eu, sinceramente, eu gostei do Paletnik, porque o Paletnik, ele tinha um toque tão realístico e tão complexo que só a cabeça dele entendia. E fazia sentido. Então, imagina se a gente pudesse trazer a teoria para essa prática, sabe? Pegar os conceitos físicos, matemáticos, geográficos e fazer uma arte que as pessoas pudessem compreender tudo isso. Estudar aqui na Escola César Aparecida de Goiânia é muito bom porque ela dá liberdade para os alunos. No meu colégio antigo, não tinha muita oportunidade, assim, não tinha laboratório, não tinha biblioteca, não tinha as coisas que tem aqui no SESI, né? O programa Acesse, ele permite que os alunos aprendam de uma forma lúdica, mais divertida, através da arte. Quando o Acesse chegou para mim, foi algo mais novo ainda, porque é uma forma de inovar como que eu ia aprender. Em vez de ser aquela coisa chata de slide e essas coisas, a gente faz uma coisa concreta. Você cria uma arte para poder explicar o assunto e, todo mundo compreende. Desenvolveu minha criatividade, o trabalho em equipe e minha confiança. Você aprende sem estar percebendo, você aprende fazendo arte, fazendo uma coisa que é mais tranquila para você. No futuro, eu penso em cursar nutrição. Eu quero medicina. Eu me imagino seguindo nessa área da arte. No futuro, eu pretendo cursar medicina. Eu tô pensando em seguir na área de engenheiro de alimentos, só que eu também amo muito biologia marinha. Um novo mundo do trabalho vem se desenhando à nossa frente, e a indústria 4.0 é uma realidade cada vez mais próxima e essencial para essas mudanças. Os alunos de hoje já estão tendo seus primeiros contatos com esse mundo e se preparando para os novos desafios. É por isso que eu vou levar o Vitor, aluno de Engenharia Química do Senai C-Ticket, para conhecer uma indústria no Rio de Janeiro. Olá, muito prazer, Lina. Prazer, Cleison. Prazer, Vitor. Prazer, Vitor. A gente quer muito saber o que vocês fazem aqui. Aqui nós fabricamos catalisadores para refino de petróleo. E o que seriam catalisadores? Catalisador, ele é utilizado no processo químico para acelerar o processo químico sem interferir diretamente nele, né? Então, ele não é incorporado ao produto que você está fazendo. O que vocês têm de tecnologia que é dentro da indústria 4.0? O conceito da indústria 4.0 que a gente tem na FCC é toda a parte de transformação dos dados do processo produtivo até os níveis mais altos da pirâmide de automação. Você vai mostrar pra gente? Claro, sejam bem-vindos. A gente só precisa dar uma passada para pegar os EPIs necessários para visitar a planta industrial. Vamos lá? Vamos lá. O que a gente acredita, olhando para a indústria 4.0, é que, no futuro, a forma como a gente trabalha vai mudar. Desde o bater cartão todo dia, até mesmo a ter que se deslocar para o trabalho. Então, a gente acredita plenamente que boa parte das funções que hoje existem na indústria, elas vão ser modificadas. Funções que a gente não tem hoje na indústria, elas ainda vão ser criadas.
partir desse momento, vocês já podem tirar os EPIs e a gente vai visitar a sala de controle. Então, aqui não precisa mais do uso dos EPIs. E o que acontece na sala de controle? Na sala de controle é onde a gente opera o processo produtivo da empresa. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem vários painéis instalados para poder o operador conseguir monitorar o processo produtivo. E aí, deixa eu ver se eu entendi. Isso que eu estou vendo nas telas aqui que estão desenhadas é tudo aquilo que a gente estava passeando pela fábrica e viu As tubulações lá, exatamente. As tubulações que a gente vê lá fisicamente, é que elas são desenhadas dentro do software de automação, onde a gente consegue saber se uma válvula está aberta, se um determinado sensor está transmitindo a informação de vazão, de peso, temperatura. Então, a gente consegue ter tudo isso aqui indicado no processo para o operador. Então, aqui é a fábrica virtual. Aqui é o lado virtual da fábrica. Na verdade, a produção é bem real, só que a interação é totalmente virtual. E como que eu, como estudante, saindo da faculdade, eu vou entrar aqui e vou me deparar com todo esse sistema? Dentro da indústria, a gente tem várias funções. No caso específico do engenheiro químico, ele tem contato com esse sistema quando treinado no sistema. Nem todos os engenheiros que acompanham o processo vão ter treinamento para configuração do sistema, mas com certeza todos eles terão conhecimento do processo produtivo da empresa. Nem a universidade, nem a indústria estão preparadas para essa transformação. Na verdade, a gente está aprendendo, tanto na universidade quanto na indústria, como é que vai fazer para lidar com tanta tecnologia, né? Hoje, eu acredito que as universidades elas vão ter que investir efetivamente para mudar o modelo de negócio, para fazer com que esse modelo de negócio, daquela metodologia aluno-professor, venha para dentro da indústria. Então, a gente quer, na verdade, aprender junto e progredir junto com essas tecnologias. Essa máquina, ela é toda automatizada e ela é capaz de simular o processo de uma refinaria. Como a gente fabrica catalisador para refino de petróleo, então é aqui que a gente testa o nosso catalisador para dizer se ele está adequado ou não a uma carga de petróleo do cliente. Isso aqui é praticamente uma mini refinaria. Exatamente, é uma planta piloto, na verdade, né? Uma coisa que eu achei interessante é que, da mesma forma que eu posso usar aqui, né, cada botão, eu também posso mexer e utilizar o computador, né? Sim, na verdade a tua interface vai ser direto no computador. Você vai fazer a preparação da máquina aqui, vai botar o produto para fazer o teste com a carga de petróleo que precisa. E aí, a partir daí, a operação vai ser toda controlada pelo sistema supervisório. Nossa, muito legal esse processo todo integrado e a gente conseguir acompanhar toda a cadeia de uma forma tão automatizada. Estar dentro de uma indústria e ver toda essa integração com a tecnologia e ver os conceitos da indústria 4.0 sendo colocados em prática, isso daí dá né? A gente fica eufórico. Muito bom. Muito obrigada, foi um prazer. Então, Cleison, foi um prazer recebê-los. Um prazer, Cleison. E aí, Vitor, como foi sair da sala de aula e visitar uma indústria desse porte? Foi muito maneiro. Foi, assim, algo que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu vi que você tirou várias fotos. Tá lembrando de mandar pro Pablo, conversar com ele. Eu acho legal vocês fazerem essa conexão, assim. Ele também é bem animado com todos esses processos tecnológicos. Com certeza, vou mandar tudo para ele, porque a gente tá lidando com o novo e o novo sempre é maravilhoso. Espero que a próxima vez que eu passe para fazer assim, uma visita numa indústria como essa, eu encontre você lá como um profissional preparado para lidar com a indústria 4.0. Com certeza. Com essa faculdade, com tudo que eu tenho aprendido e com as pessoas que eu tenho convivido, sim, eu tenho um pensamento que daqui a 10 anos eu vou estar
com uma vida estabilizada, podendo cada vez mais mostrar que a tecnologia ela está aqui para ajudar a gente, ela está aqui para mudar a vida de uma sociedade e transformar uma nação. Pro meu foco, minha área que eu quero fazer, o SESI está contribuindo muito, porque ele deixa aberto para que você escolher. E é isso que o SESI te dá. Ele não te prende a alguma coisa. Ele te dá liberdade para você escolher caminhos. Uma parceria SESI e SENAI, pelo futuro do trabalho.